eu já tatuava desde 1996 e aí, quando eu entrei para vigilância sanitária, como estagiária de medicina, eu acabei fiscalizando várias áreas. E nessas fiscalizações de estúdio de tatuagem, eu pude aprender muito. Eu vi que os tatuadores eram extremamente carentes de informação sobre biossegurança. E quando achavam informações de biossegurança, ou achavam informações erradas na internet, e muitas vezes até em cursos, ou achavam informações incompletas. E isso eu reparei que acontecia porque geralmente o profissional que estava dando o curso não era um profissional formado na área da saúde. Então ele estava falando, por exemplo, pegue a sua caixa de pérfuro cortante e leve no postinho, sendo que é completamente proibido. Seja bem-vindo a mais um programa Angels Tattoo School, biossegurança para tatuadores. É muito bom ver você por aqui e saber que você quer aprender mais sobre esse tema tão importante que tem que ser levado a sério. Biossegurança significa bio, vida, segurança da vida. São práticas, técnicas e normas que fazem com que a gente consiga fazer com que a saúde de todos que frequentam o estúdio de tatuagem esteja segura. Ou seja, são normas e técnicas que fazem com que não ocorra contaminações cruzadas, infecções endógenas. Eu sou Renan Martelli Scaffio, sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil. Tatuo desde 1996. Tenho como formação acadêmica medicina veterinária com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer mais conhecimento sério e de qualidade para você. O tema do programa de hoje é descarte de pérfuro cortante e lixo infectante. E para quem é esse tema? Para todos os tatuadores, independente do nível que esteja, se está começando agora, se já tatua há mais de 20 anos, enfim. É para todos os tatuadores que levam a profissão realmente a sério e que querem trabalhar realmente como profissionais e que, acima de tudo, se preocupam em zelar pela saúde do cliente, pela própria saúde e pela saúde de todos que frequentam o estúdio. E para quem não é esse tema, não é para tatuadores que querem continuar sendo amadores ou querem continuar trabalhando de qualquer maneira e não estão nem aí para a saúde do seu cliente. Descarte de pérfuro cortante e lixo infectante é um tema de extrema relevância e que você vai aprender tudo aqui sobre isso agora. E é um tema que eu tive que estudar sobre anos para poder passar para vocês. Então eu tive que me formar em medicina veterinária, trabalhar por anos dentro da vigilância sanitária, inclusive fazendo fiscalizações em estúdios de tatuagem, piercing, dermopigmentação. Depois eu me especializei em saúde pública humana e vigilância sanitária. Fiz técnica em enfermagem e agora estou fazendo medicina humana para trazer cada vez mais conteúdo sério e de qualidade sobre esse tema, que envolve práticas específicas para que realmente o seu pérfuro cortante e lixo infectante seja dispensado, ou seja, descartado da maneira correta, evitando assim contaminação ambiental, contaminação das pessoas que trabalham com coleta de lixo, contaminação então do meio ambiente, das pessoas e realmente fazendo com que a vida das pessoas realmente esteja segura, ou seja, evitando com que essas pessoas se contaminem com esse lixo infectante e pérfuro cortante. Infelizmente, eu tenho visto inúmeras pessoas fazerem esse descarte de forma errada e muitas vezes pessoas ensinando outras pessoas a fazerem esse descarte de forma completamente equivocada. Provavelmente isso aconteça porque essas pessoas não são formadas na área da saúde e precisa sim ser formado na área da saúde para falar sobre biossegurança, anatomia e fisiologia da pele e tudo isso que eu vou trazer aqui para você nesse canal. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que inúmeros alunos nossos já se beneficiaram em fazer o descarte de pérfuro cortante e lixo infectante de forma correta. Eu lembro como se fosse hoje o Thiago lá do Ceará. Olha, Renan, aqui no Ceará a gente não descarta desse jeito não. A gente coloca tudo dentro do saco e descarta de qualquer maneira. Eu falei, Thiago, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Você está contaminando o solo, ou seja, você está cometendo um crime ambiental, porque você não pode descartar pérfuro cortante num lixo comum. Você também está causando contaminação cruzada com as pessoas que depois trabalham com esse lixo comum. Porque o pérfuro cortante tem um jeito certo de ser descartado, o lixo contaminante também. E depois eles vão ter um destino final completamente diferente do outro lixo. Ele falou, bom, foi na verdade por isso que eu vim procurar o Angels e eu quero aprender da forma certa porque eu quero realmente mostrar o meu diferencial lá
no Ceará. E aí ele montou um estúdio todo adequado com biossegurança e destacou demais lá. Por quê? Porque ele realmente começou a usar de biossegurança completa e os clientes começaram a falar, ué, mas por que você faz dessa maneira e o outro tatuador não faz? Nossa, que legal! E ele começou a agregar até valor maior ao serviço de tatuagem dele, porque realmente os clientes começaram a se sentir realmente amados, realmente conseguiram ver uma preocupação muito maior do Thiago com a saúde deles do que os outros tatuadores. Bom, hoje o Thiago não trabalha mais no Brasil, ele trabalha fora do Brasil, ele atende na Irlanda, tem o próprio estúdio e um estúdio muito bem conceituado. Mas vamos lá, além dele, vários outros alunos também se beneficiaram com esse descarte de pérfuro cortante e lixo infectante feito de maneira correta, porque também ficaram adequados para a lei. Então a gente tem lá o pessoal Ana Ruda, lá de Piracicaba, que inclusive eu fiz uma live assim muito bacana, está aí divulgada no nosso canal da live. A conscientização que foi a aula teórica antes da prática me mostrou que, ó, a tatuagem não é só um desenho bonito na pele. Ela vai além disso. É a saúde também, né? Tanto do tatuador quanto do cliente que está sendo tatuado. E eu coloquei isso como uma importância muito grande, porque como eu fiz várias tatuagens em momentos que eu não tinha menor conhecimento de biossegurança e eu vi o quanto estava submetida à doença, simplesmente por uma coisa que eu achava bonita, por um estilo de vida que é se tatuar, eu fiquei assustadíssima. Falei, não, gente, tá errado isso. Aí eu foquei muito na biossegurança, porque eu falei, não, não quero que meus clientes passem pelo que eu passei. De depois olhar para trás e falar, caramba, olha que lugar que eu fui, onde eu fui me enfiar. Entendeu? É mais esse lado, assim, que faz até hoje eu querer sempre levar o melhor pro meu cliente. Sempre levar uma coisa, assim, segura. Inúmeros outros alunos, por exemplo, o Marcos, lá do Rio de Janeiro também, ele ficou completamente impactado com essa coisa de descarte de pérfuro cortante e lixo infectante, a maneira que tem que ser feita correta. Hoje ele faz de maneira correta, realmente os clientes dele viram muita diferença e fez toda a diferença, não só no atendimento dele, mas a preocupação dele com a saúde dos clientes foi algo que até os clientes repararam. Nossa, você está fazendo de jeito diferente, nossa, que legal e tudo mais. E realmente ele, graças a Deus, tem uma agenda lotada aí. Também é outro ex-aluno que a gente entrevistou aí. Vocês podem ver a entrevista dele, a live dele que eu fiz aí nos canais. Eu acho que tudo tem que correr junto. Não é só desenhar, não é só agulha na pele. Isso é dois fatores. Mas tem fatores importantes. Responsabilidade com o próximo. Então, essa responsabilidade com o próximo me fez dar um freio e prestar atenção nessa parte. Então eu falei, cara, eu vou começar a seguir bastante. Daí pra frente, a minha notificação, jogou um vídeo, já sei que você jogou, eu vou olhar. Essa é a chave. Eu falei, preciso de um curso dela. Preciso da segurança, preciso da biossegurança, anatomia. E tanto que eu entrei em contato com você, eu falei, pô, na verdade joguei um verde, né? Eu falei, pô, não tem curso online não? Aí você falou, tem, aí você me mostrou os cursos. Eu falei, cara, é sério? Perdi tempo então. Eu nem pensei, sinceramente, eu falei contigo, e aí eu falei com a minha namorada, eu falei, ó, precisamos passar isso no cartão, e depois a gente vê o que vai dar. Porque eu precisava encaixar isso no meu currículo, né? Vai encaixar. E praticar também, né? E que não é só ouvir, né? E eu comecei a juntar essas peças, e aí eu fui vendo e adequando no dia a dia. É tão notório que quando eu comecei a tatuar nos clientes, e fui mudando depois do curso, tá? Isso. Eles foram percebendo, me perguntando, ué, mas por quê? Eu nunca vi isso, né? Ou então algumas pessoas já são tatuadas. Não tem nada a ver. E eu gosto de tatuar e tá falando para os clientes sobre o que está acontecendo, dando informação sobre a segurança, e tudo está à volta do que está acontecendo. Eu acho legal, sabe, esclarecer. Por que não fizeram comigo, né? Essa é a verdade. E pelo meu medo de machucar alguém, ou então, é na pele, cara, isso não sai. Então eu comecei, ele precisou outra forma de estudar. Eu não conhecia nada. Quando eu falo nada, não sabia máquina, nome de máquina, não sabia agulha, não sabia, nada. Aqui atrás, onde está atrás de mim aqui, tem uma janela, eu vou abrir isso aqui para uma entrada independente. Eu vou seguir tudo que precisa ser seguido. Porque assim, gente, as pessoas veem isso. Elas podem não entender, mas elas veem que você está
se esforçando e fazendo um ambiente para que ela esteja confortável. A maneira que você trata, a atenção que vocês dão é diferencial. O que difere hoje é só vocês se perguntarem o seguinte: olha lá pro topo, a galera que está lá com 20 anos, 25 anos de tatua, e tatua tudo que for tatuar, entre eles não tem muita diferença. Qual é a diferença? Atendimento, local para receber, como eles tratam a arte deles. Tá? O curso me deu uma base absurda, não vou mentir, sabe? Eu não vou ficar rasgando cedo, porque eu não sou esse cara. Fala a verdade. Me dá uma base muito absurda. Porque se você explica o que está acontecendo com o teu cliente e como você está transformando isso, mostrando ele na prática, faça confiança. Passou confiança, ele vai passar para outro cliente e ele vai voltar várias vezes e o teu número só cresce. Entendeu? Compartilha com quem precisa realmente de informação séria e de qualidade, para que essas informações cheguem a cada vez mais longe e realmente consigam impactar cada vez mais clientes, mais tatuadores e cada vez salvem mais vidas, porque a gente cuidando da saúde do nosso cliente, a gente está cuidando de vidas, a gente está evitando que evitam contaminações cruzadas ou infecções cruzadas com hepatite C, hepatite B e tudo mais que pode ocorrer sim dentro de um estúdio de tatuagem se você não levar a biossegurança a sério, tá? Bom, mas alguns tatuadores pensam assim: mas eu vou ficar preocupado em descartar o lixo correto, deve ser muito caro contratar uma empresa para descarte de pérfuro cortante e lixo infectante. E aí eu tenho várias boas notícias para dar para vocês, eu tô até aqui escolhendo qual delas eu começo, mas vou começar com a coleta gratuita. A maioria das cidades, né, possuem coleta gratuita de lixo infectante e pérfuro cortante de estúdios de tatuagem, desde que você tenha um alvará. Outras cidades, basta você ter o MEI e alguns MEIs já tem alvará embutido, então depois vocês podem ler aí no Google, MEI está dispensado de alvará, e vocês vão encontrar o que mudou um pouquinho na lei e tudo mais, mas em breve eu faço um vídeo sobre isso, explicando melhor para vocês essa questão de alvará, se precisa ter alvará, se não precisa, como faz para ter, como faz para pedir a dispensa e tudo mais. Mas enfim, então a boa notícia é que a maioria das cidades faz esse descarte de pérfuro cortante e lixo infectante de forma gratuita através da prefeitura, tá? Eu particularmente oriento os nossos alunos a terem a coleta normal, né? E além disso, contratarem uma empresa terceirizada, porque pode acontecer, por exemplo, da prefeitura demorar para fazer essa coleta e ter um acúmulo de lixo dentro do estúdio de vocês. Então, contratar uma empresa terceirizada pode parecer, nossa, algo muito burocrático, nossa, se eu não tiver alvará eu não consigo contratar essa empresa, mas não é assim. Você pode contratar uma empresa de descarte de pérfuro cortante ou somente pelo CPF, né? Não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ, ou pelo CNPJ. E em média, mais ou menos, vocês vão gastar aí R$90. Então, o valor menos que uma tatuagem vocês vão gastar para coletar e descartar corretamente o lixo infectante e pérfuro cortante do seu estúdio de maneira adequada. E depois eu vou explicar para vocês como funciona. Então não é caro, primeira boa notícia, não é caro se vocês forem contratar uma empresa. Segunda boa notícia, é gratuito, vocês podem fazer isso pela prefeitura. E terceira boa notícia, a terceira boa notícia é que descartar de forma correta esse lixo infectante e pérfuro cortante vai fazer com que você evite contaminações cruzadas ou com o meio ambiente, ou com as pessoas, ou dentro do seu próprio estúdio, tá bom? Primeiramente, infelizmente, eu tenho visto cada vez mais tatuadores descartarem o material pérfuro cortante e lixo infectante de maneira completamente errada. O que eu mais tenho visto é tatuador pegar o Discapac, que é aquela caixinha amarela, geralmente, que a gente coloca as agulhas, o pérfuro cortante, seja agulhas de haste ou seja cartuchos, enfim. Qualquer tipo de pérfuro cortante, seja a lâmina de barbear que a gente raspou a pele do nosso cliente, a gente vê muitos tatuadores pegarem aquela caixinha e descartar no postinho e levar até o postinho para que o postinho ou o hospital faça esse descarte de pérfuro cortante e lixo infectante para você. Só que é completamente errado esse jeito de fazer. A lei, ela fala que você pode descartar o pérfuro cortante no postinho de saúde, no posto de saúde ou no hospital, se esse pérfuro cortante for seu. Então, suponha, você é diabético
Então você usa toda vez a agulha de insulina lá no umbigo e essa agulhinha de insulina você vai jogar dentro do Scarpac e vai levar até um postinho ou vai levar até um hospital e vai fazer o descarte de pérfuro cortante de maneira adequada. Aí tudo bem, é o seu lixo infectante, é o seu lixo pérfuro cortante. Você está transportando as suas próprias agulhas. Então sim, isso pode. Então inclusive se você procurar no Google como descartar pérfuro cortante, a maioria dos temas que vai vir é leve até um posto de saúde ou até um hospital, porque tá falando do seu pérfuro cortante. Não tá falando de uma empresa que mexe com saúde, que mexe com sangue. Não tá falando de um estúdio de tatuagem, tá falando de uma pessoa física. Então uma pessoa física pode sim pegar o seu próprio Scarpac e levar até um posto ou um hospital e descartá-lo lá. Por que uma pessoa física pode e por que um estúdio de tatuagem não pode? Eu vou explicar e é muito simples entender. É muito simples mesmo. Então presta atenção nessa explicação. Dentro da caixa de pérfuro cortante sua, se você tiver uma caixinha de pérfuro cortante porque você é um diabético ou porque você está tomando remédio para emagrecer injetável, enfim, essa caixinha de Scarpac só vai ter sangue seu, bactéria sua, vírus seu, micro-organismo seu, ou seja, tudo é seu. Tudo que está dentro daquela caixinha é seu. Então você pode carregar. Porque vamos supor que ocorra um acidente na rua e você se corte com essa caixinha. As agulhas que estão lá dentro são suas, então só vai contaminar você mesmo. E você no transporte, se você pegar essa caixinha de modo errado, se você transportá-la de maneira errada, não vai fazer diferença, porque são seus micro-organismos. Então você sim, você pode pegar a sua própria caixinha de Scarpac, sua caixinha de descarte de pérfuro cortante. Scarpac é a marca, tá? Eu não sou patrocinada pela Scarpac, é que a gente tem geralmente a mania, né, de falar de Scarpac, mas se chama caixa de pérfuro cortante. Então você pode pegar sim a sua caixa de pérfuro cortante e levar até um posto de saúde para fazer o descarte ou levar até um hospital. Tá tudo bem. Então você pode fazer isso. Agora, você é uma empresa, você é um estúdio de tatuagem. Primeiramente, você não pode usar uma máquina pública, ou seja, um hospital ou um posto de saúde, a favor de uma empresa privada, né? Então imagina que eu sou uma empresa privada e eu estou usando os serviços que é voltado para a população, para os munícipes, para usarem descarte de pérfuro cortante e lixo infectante deles no posto de saúde e no hospital, e eu como empresa tô levando a caixinha de pérfuro cortante do meu estúdio, o lixo infectante, para deixar num posto de saúde ou no hospital. Primeiramente isso. Então eu como empresa, eu não posso de maneira nenhuma levar numa empresa pública e usar o serviço público a favor da minha empresa. Eu não posso fazer isso, né? Segundo, aí algumas pessoas vão falar: ah, mas Renan, eu não tenho empresa ainda, eu não sou MEI, então eu posso? Não, não pode, você entendeu? Você tem um comércio, independente se seu comércio tem MEI, se seu comércio tem CNPJ, se seu comércio não tem CNPJ, se você tem estúdio aberto, se você trabalha como na informalidade como um ateliê, não interessa, isso não interessa. Você sabe que você trabalha ganhando dinheiro para fazer tatuagem, você cobra por essas tatuagens, e mesmo que você fizesse gratuito e atendesse várias pessoas, isso configura um comércio, né? Isso configura atendimento a várias pessoas, é isso que importa. Se dentro de uma caixinha de pérfuro cortante tiver agulhas de várias pessoas, você não pode transportar essa caixinha. Primeiro porque você não tem o EPI adequado para transporte dessa caixa, ou seja, equipamento de proteção individual, que seria um macacão, que seria uma bota de plástico, que seria uma luva de raspa de couro com plástico, outra luva de plástico por cima. Então você não tem os EPIs corretos, você não tem o carro correto para fazer esse transporte. Então esse carro de transporte, ele é um carro que ele tem um porta-mala completamente lacrado, ele é um carro que existe um compartimento correto para se colocar esse pérfuro cortante. Esse pérfuro cortante não vai no banco junto com você dançando assim, até chegar no posto de saúde, até chegar no hospital, ou seja, não vai contaminando seu carro inteiro. Então você não tem o EPI correto, você não tem o carro correto, você não tem autorização para fazer esse transporte, você não tem o treinamento para fazer esse transporte e você não é de alguma empresa
que tenha o direito e que tenha autorização para fazer esse transporte. Ou seja, você não tem nenhuma dessas 5 coisas para poder fazer esse transporte. Ou seja, é proibido você, tatuador, pegar a caixinha do Descarpac, tampar e sair levando no posto de saúde ou no hospital. Isso não pode ser feito. Isso é contra a lei. Isso não é permitido. Não é permitido pela lei e não é permitido até por causa das boas práticas sanitárias. Não existe como você ter boas práticas sanitárias nesse transporte de pérfuro cortante, já que você não tem nenhum dessas coisas que eu falei que precisa ter. Você não tem nenhuma delas. Você não tem o EPI correto, não tem o carro correto, não tem treinamento para isso. Resumindo, não pode transportar, tá bom? Então você, tatuador, você precisa sim ter uma coleta especializada para lixo infectante e pérfuro cortante. E eu vou além. Eu vou explicar para você agora como fazer esse descarte de lixo infectante e lixo pérfuro cortante. Primeiramente, eu tenho que explicar para você que a caixa de pérfuro cortante, ela não pode ficar em cima do balcão. Ela não pode também ficar no chão. Ela também não pode ficar embaixo da sua bancada. Ela tem um jeito correto de ficar dentro da sua sala de procedimento para depois, quando atingir aquela linha pontilhada dela, aí sim ser descartada. Então, qual é o jeito certo de ter a caixa de pérfuro cortante dentro do seu estúdio de tatuagem, dentro da sua sala de atendimento? A caixa de pérfuro cortante, ela tem que estar fixada na parede, então ela tem que estar na parede, fixada na parede por um suporte com o pérfuro cortante dentro, né, com a caixinha de pérfuro cortante dentro, a mais ou menos 1,20 m do chão, de 1,20 m a 1,5 m, tá bom? Bom, então o pérfuro cortante ele tem que ficar realmente fixado na parede dentro desse suporte próprio para pérfuro cortante. O lixo infectante ele não pode ser jogado no saco preto. Ele tem que ser jogado num saco branco leitoso. Esse saco branco leitoso, ele pode estar identificado como infectante ou ele pode ser apenas um saco branco leitoso. Tá tudo bem se ele não tiver o símbolo de infectante, tá bom? E contaminante. Ele pode estar realmente só dentro de um saco branco leitoso de contaminante, infectante e assim por diante. Ele não precisa estar num saco que tenha essa marca, esse desenho, tá bom? Porém, a lixeira sim. Então, todas as lixeiras de dentro da sua sala de procedimento, elas têm que ter um adesivo escrito infectante, tá bom? E o símbolo de infectante. Dentro dessa lixeira, vocês vão colocar um saco branco leitoso. E detalhe, vocês têm que tirar esse lixo de dentro da sala de procedimento quando ele atingir 70% da capacidade dele. Então é outra coisa que eu vejo direto por aí, às vezes até em vídeo que o tatuador não se tocou que apareceu o lixo, ou quando eu vou em algum estúdio de tatuagem ou visitar algum tatuador, eu vejo direto o lixo da sala de procedimento assim, ó, transbordando. Não pode. Ao atingir 70% da capacidade desse lixo, esse lixo deve ser retirado com luvas, claro, e amarrado, tá bom? E lembrar que tem que ser uma lixeira com pedal. Vocês não podem ficar levantando assim com a mão para jogar o lixinho. Vocês têm que apertar com o pé e jogar com a mão. Tem lixeiras automáticas hoje em dia que você passa a mão em cima, ela já abre, você joga, aí depois ela fecha, tá? Mas aí vai depender do quanto de capital vocês podem investir e o quanto vocês estão, assim, dispostos a investir nessa lixeira. Ou pode ser uma lixeira bem simples, com pedal. De preferência que ela seja de aço inox, que para limpar é mais fácil do que o plástico, mas ela pode sim ser uma lixeira plástica sim, tá bom? A legislação não fala que tem que ser inox. Algumas cidades podem exigir inox, lembrando que a gente tem aquela hierarquia de lei. Então, a lei federal fala que tem que ter escrito infectante, fala que tem que ser uma lixeira com pedal. Aí, alguma cidade ou algum estado pode colocar lá, e tem que ser lixeira de inox, tá? Mas eu desconheço alguma cidade que faça essa obrigatoriedade. Contanto que seja de pedal, contanto que esteja todos os lixos etiquetados, adesivados com infectante, e todos os lixos de dentro da sala de procedimento vão para dentro desse saco branco leitoso, tá tudo bem. Segunda coisa que é muito importante falar aí é onde vocês vão armazenar. Porque veja bem, todos os dias vocês vão gerar lixos infectante e pérfuro cortante.
O pérfuro cortante você só vai fechar a hora que chegar na risquinha pontilhada da caixinha de descarpaque. Mas aonde vai ficar essa caixinha de descarpaque e onde vai ficar o lixo que todos os dias você vai retirar realmente da sala de procedimento? Tem que ter um lugar para armazenar esse lixo para que você não contamine o estúdio inteiro. Então não pode ficar, imagina, eu tô tatuando aqui do meu lado, lotado de lixo, saco de lixo infectante, esperando a coleta do pérfuro cortante. A gente tem que ter realmente um local seguro para fazer esse armazenamento. Então como se faz esse armazenamento? Bom, esse armazenamento deve ser feito numa lixeira grande, branca, com pedal. Nessa lixeira branca, grande, com pedal, a gente vai colocar um saco branco leitoso também. E lá dentro a gente vai colocar todo o lixo infectante. Em outra lixeira branca, grande, com pedal, a gente vai colocar outro saco branco e vai colocar as caixinhas de pérfuro cortante. Uma em cima da outra fechadinha, tá bom? Dentro desse lixo, tá? Tem um porém. Essa lixeira branca, ela não pode ficar ao léu. Ela não pode ficar recebendo água, chuva todos os dias, não pode. Ela tem que ficar embaixo de um telhado, ela tem que ficar protegida do sol e da chuva. Eu oriento vocês que fiquem ou num quarto de despejo ou que vocês construam no quintal de vocês um quadradinho, sabe, feito de alvenaria, né, feito de cimento com tijolos e um telhadinho para deixar essa lixeira lá dentro. E aí você pode estar falando: ah, Renan, pronto, não vai dar certo para mim porque eu não tenho quintal. Eu só aluguei uma sala e nessa sala é dentro de uma galeria, não tem nem banheiro. O banheiro é pro pessoal que visita a galeria geral, não tem problema. Então eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Vamos supor que isso aqui seja a sala de vocês. Vocês têm uma sala assim quadrada ou retangular. Vocês vão pegar uma parte mais próximo da porta e vão construir com ou octanorme ou construir com drywall. Melhor construir com drywall, que é o material de gesso, uma mini salinha com porta, vai e vem até o teto, tampa até o teto, e aí lá dentro vocês vão pôr a lixeira. Então vocês vão tirar um pedaço da sala de vocês para fazer uma mini sala, para que esse lixo fique acomodado lá dentro, para que esse lixo realmente fique aguardando a coleta de pérfuro cortante e lixo infectante, tá? Então, não tem problema. Então, você não precisa ter um mega estúdio, você não precisa ter um mega quintal, você não precisa ter uma sala separada só para isso. O importante é saber que onde você colocar o lixo infectante e o pérfuro cortante só pode ser usado para isso. Não pode colocar o lixo infectante e o pérfuro cortante lá, junto com o saco de arroz que você vai levar para sua casa, junto com tinta que você usa no estúdio, junto com o seu estoque. Não pode. Onde tiver o pérfuro cortante e o lixo infectante, é uso exclusivo para infectante e pérfuro cortante. A empresa pode vir buscar semanalmente, a empresa pode vir buscar quinzenalmente ou uma vez por mês. Aqui no nosso estúdio, como nós somos em 20 tatuadores, nós temos a coleta semanalmente. Então, isso também vai impactar no valor que você paga para a empresa. Então, mais ou menos aí, um tatuador que trabalhe sozinho, né? Ou que trabalhe até com 2 pessoas, vai gastar aí de 50 a 100 reais para fazer uma coleta com uma empresa terceirizada de pérfuro cortante e lixo infectante. Esse é o valor médio, tá bom? Entre os estados, entre as cidades e tudo mais. Aqui, lógico, a gente gasta muito mais porque somos em mais profissionais, então a gente gera muito mais lixo. E agora eu vou falar para vocês da coleta, como que funciona. Então, depois que vocês se cadastrarem numa empresa terceirizada, eles vão perguntar mais ou menos a quantidade de lixo que vocês geram. E no começo, quando a gente é tatuador novato, a gente não sabe isso. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês não vão gerar mais do que 5 quilos de lixo infectante por mês. Então, vocês podem ficar tranquilos, a hora que vocês forem preencher o documento, podem pôr que vocês geram menos de 5 quilos. Um tatuador mais experiente que faça de 6 a 10 tatuagens por dia, pequenas ou uma bem grande, vai gerar em média aí 7 quilos, né, de lixo infectante por mês, né, por mês ou a cada 15 dias. Daí vai depender muito da quantidade de papel toalha também que a pessoa usa e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, tá bom? E aí, quanto mais tatuadores vocês tiverem e quanto mais tatuagens vocês fizerem, mais lixo vocês vão gerar, claro. E aí essa empresa vai cobrar pela quantidade de quilos. Então vocês fiquem despreocupados que
assim, é muito raro passar do máximo, né? Nunca vi, mesmo a gente que tem 20 tatuadores, nunca passou do máximo. Então a gente paga uma taxa fixa lá. E lógico que é maior do que R$100, porque somos em 20, como eu falei. Mas vocês podem ficar tranquilos que é algo completamente sustentável financeiramente falando. Você faz uma tatuagem e paga a coleta do mês todo. Então é algo... Não é algo caro, é algo seguro e algo que dá realmente para vocês uma segurança de estar fazendo correto e estar dentro da legislação. Porque, primeira coisa, quando a vigilância sanitária chega no estúdio de vocês, ela pode sim falar, viu, fulano de tal, dá o manifesto de transporte. O que é o manifesto de transporte? O manifesto de transporte é um documento que a empresa que faz o descarte de pérfuro cortante e lixo infectante deixa para vocês ao final da coleta, falando quantos quilos levou, quantas caixas de descarpato levou e assim por diante. E esse documento vocês devem imprimir e deixar dentro do quadro de aviso da recepção. Em outras aulas eu vou falar sobre adequações de estúdio de tatuagem, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse quadro de aviso que é tão importante e poucos tatuadores têm ou sabem o que é para colocar em cada lacuna desse quadro de aviso, tá bom? Mas esse assunto para uma outra aula. Então, assim que vocês entregarem, vocês vão ter esse manifesto de transporte, já pode imprimir e deixar lá. Bom, toda vez que essa empresa for coletar esse lixo infectante e pérfuro cortante, eles vão avisar antes para vocês e vocês vão ver que eles vão chegar com um carro adequado, roupa adequada, uma vestimenta correta para que peguem esse lixo. Depois que eles pegarem os lixos infectante e pérfuro cortante, eles vão deixar esse manifesto de transporte que vai ter a assinatura de quem recebeu eles. Então, suponha que tenha sido você, a sua assinatura. Ah, foi minha mãe. Sua mãe. Ah, foi minha namorada. Sua namorada assinou. Ah, foi meu sócio. Seu sócio assinou. Ah, foi meu body piercing. Seu body piercing assinou. É importante lembrar de assinar esse manifesto de transporte para provar que alguém da empresa estava lá na hora da coleta, tá bom? Então é isso o jeito que vai ser coletado. E depois, o que eles vão fazer? Bom, depois eles vão levar para locais especializados onde esses materiais vão ser destruídos, né, desintegrados. Então as agulhas são desintegradas e depois esse material acaba sendo incinerado, ele acaba sendo queimado e passando por vários procedimentos de altas temperaturas para que realmente mate qualquer tipo de micro-organismo que estava ali, assegurando assim a saúde do meio ambiente e de todos que trabalham com isso. As pessoas confundem muito os tipos de lixo dentro de um estúdio de tatuagem. Então, por exemplo, tudo que for feito dentro da sala de procedimento, ele é um lixo infectante. Então, vou dar um exemplo. Ah, mas eu só colei o decalque na pessoa, mas você depilou a pele da pessoa ontem, você raspou a pele da pessoa, pode ter algum tipo de sangue, algum tipo de micro-organismo ali, encostou na pele da pessoa, vai para o lixo. Tudo que é feito dentro da sala de procedimento vai para o lixo infectante. Então, dentro da sala de procedimento, você tenha só lixos infectantes. Ah, mas eu tenho, por exemplo, minha impressora perto da sala de procedimento. Perto é uma coisa. Então, aonde tem a impressora vai ter um lixo normal, com saco de sanito preto, e na sala de procedimento um lixo infectante. Agora, a minha impressora fica dentro da sala de procedimento. Tudo que tiver dentro da sala de procedimento vai para o infectante. Desembalei meu motolia, desembalei meu borrifador, desembalei, sei lá, qualquer coisa que está na sala de procedimento vai para o lixo infectante, tá bom? E não vai pro lixo comum. Então as pessoas têm essa dúvida, ué, mas e aí? O que vai para qual lixo? O que vai para qual outro lixo? Bom, a gilete, por exemplo, as pessoas confundem muito também a gilete, porque quando a gente raspa uma barba, ou raspa um braço, ou raspa uma perna, ou raspa uma virilha em casa com uma lâmina de barbear, que a gente comumente chama com gilete, mas gilete é marca, né? Então quando a gente faz esse procedimento de retirada de pelos em casa, a nossa lâmina vai para o lixo comum, mas isso não é o certo, né? O certo é ir para um lixo pérfuro cortante. Então, no nosso estúdio de tatuagem, a lâmina que a gente usou para raspar a pele do cliente tem que obrigatoriamente ir para o lixo, que é o lixo pérfuro cortante, que é aquela caixinha, né? Aquela caixinha de descarte de pérfuro cortante. E erroneamente muitos tatuadores jogam no lixo comum, tá bom? Mas não é lixo comum. E você pode estar se perguntando, bom, Renan, mas e aí? E se eu não fizer nada disso? O que vai acontecer? Bom, se você não fizer nada disso, o que vai acontecer? Você vai contaminar o seu ambiente de trabalho,
você vai se contaminar, uma hora ou outra você vai se contaminar, e aí muitos tatuadores falam, mas eu nunca vi tatuador contaminado. Mas será que o tatuador está fazendo exame periódico? Será que realmente não está contaminado? Vai se contaminar, você vai contaminar o ambiente de trabalho, vai se contaminar, vai contaminar as pessoas que vão frequentar isso, e vai passar uma imagem realmente de amadorismo, porque a pessoa que realmente é da área da saúde, que chegar para ser tatuada por vocês, ela sabe o que é certo e o que é errado. Eu me lembro como se fosse hoje, uma cliente da Thalita chegou e começou a fazer assim as perguntas para ela, mas por que você faz isso? Mas por que você embala isso? Por que você joga isso ali? Por que você não joga isso aqui? Nossa, mas por quê? Por quê? Aí chegou uma hora que a Thalita, depois de explicar tudo, olha, eu embalo a motolia, porque a motolia vai na bancada. Nossa, eu descarto a gilete ali no descarte de pérfuro cortante, porque ela é um pérfuro cortante, pode gerar acidente com alguém, e pode essa lâmina, e ela está contaminada, e assim por diante. Thalita, depois de ter explicado tudo, a cliente da Thalita falou, olha, você tá de parabéns, eu trabalho na vigilância sanitária, tô assim, embasbacada com tudo que você tem feito de bom aqui dentro, de como você está cuidando realmente da minha saúde, como você se preocupa com biossegurança, é impressionante. Depois disso, ela indicou milhares de clientes para a Thalita, de onde ela trabalha, para a Thalita trabalhar de forma profissional, para a Thalita realmente mostrar toda essa biossegurança para ela e para todos que frequentam o estúdio lá. Outro caso que eu me lembro facilmente é que a gente atendeu um médico lá, né, do Veracruz, um hospital que a gente tem em Campinas. E aí ele conversando comigo, ele falou, porque eu sou médico do Veracruz, nossa, estou gostando demais do atendimento, principalmente do seu cuidado com biossegurança. Então, pessoal, vocês podem achar que as pessoas não estão reparando no que vocês estão fazendo, mas elas estão. E vai fazer toda a diferença no seu trabalho e no valor agregado da sua tatuagem. Muitas vezes eu vejo tatuador falar, eu não consigo cobrar mais caro as minhas tatuagens. Só que daí você vai ver o jeito que o cara trabalha completamente de maneira errada, trabalha de shorts, de bermuda, que não pode também, porque a gente mexe com pérfuro cortante, descarta o material infectante de forma completamente errada, você chega a ter um monte de lixo amarrado no chão, enfim, vocês podem ter certeza que as pessoas separam sim, e quem for da área da saúde ou tiver um conhecimento mais amplo sobre biossegurança e sobre cuidado com a saúde, realmente vai ficar impactado ao ver vocês fazendo tudo da maneira correta, e isso com certeza vai agregar valor ao seu serviço de tatuagem. Por exemplo, aqui, né, em Campinas, a área sul de Campinas sofreu uma fiscalização intensa. E aí eu comecei a receber uma ligação atrás da outra de tatuador, Renan, me ajuda a me programar, me ajuda a me deixar esse estúdio assim realmente adequado, porque a vigilância sanitária tá pegando firme aqui, principalmente com descarte de pérfuro cortante e lixo infectante e questões de biossegurança, né? Então a vigilância lá tava cobrando tudo, então o pessoal tinha cortina, às vezes na sala de procedimento, ventilador, tudo mais, e fazia o descarte de pérfuro cortante completamente errado. Teve estúdio multado, teve estúdio lacrado e tem tatuador respondendo processo por causa disso. Então, o que eu sempre falo é muito melhor você trabalhar sempre adequado, você evita problemas, né, futuros que venham para você por não fazer algo tão simples e tão fácil, né, que é deixar adequado o seu estúdio. Então, eu me lembro também de um estúdio de tatuagem que eu fui visitar quando eu trabalhava dentro da vigilância sanitária. Eu cheguei dentro desse estúdio de tatuagem, tinha tudo, só não tinha o descarpaque. Lá tinha uma garrafa PET e o cara ia lá e colocava as agulhas dentro da garrafa PET. Pessoal, a empresa que faz a coleta do pérfuro cortante, ela pode até aceitar pegar uma garrafa PET cheia de agulha de tatuagem, mas a vigilância sanitária, a legislação brasileira não pode você colocar essa agulha dentro da garrafa PET. E por que não pode? Porque depois esse plástico, ele não vai ter o mesmo destino que as agulhas. A pessoa que vai ter que tirar essas agulhas de dentro, ou o maquinário que tira essas agulhas para dentro, ele não está adequado para tirar as agulhas de dentro de uma garrafa PET. E sim, ele foi feito, ele foi pensado, ele foi idealizado para tirar as agulhas de dentro de uma caixa de pérfuro cortante. Então, quando você põe as agulhas para descartar dentro da garrafa PET, você está indo contra a legislação, né? Você está fazendo algo que não pode ser feito, nem por causa da legislação e nem também por causa de segurança, não só sua, como para todo mundo frequenta ali. E eu lembro que estava tudo dentro de uma garrafa PET, e aí, no caso, minha supervisora falou com o tatuador, orientou, e mesmo assim multou, porque
O que determina se você, quando sofre uma fiscalização da vigilância sanitária, vai ser multado, vai ser lacrado, vai sair de lá algemado, é a quantidade de crimes que você está cometendo, ou a quantidade de punições que você está cometendo. Nem tudo é crime, né, o que você está cometendo de errado, mas é a quantidade de erros e o quanto esses erros são prejudiciais para quem frequenta. Então, por exemplo, trabalhar sem máscara não pode, está na legislação. Aí, por exemplo, descartar o pérfuro cortante dentro da garrafa PET também não pode. Então vai somando essas coisas erradas e aí podem ficar gravíssimas, e quanto mais graves, mais punições. Então vai acumulando, né, esses itens errados, vai acumulando essas coisas que não estão sendo feitas de maneira adequada. E aí eu me lembro que daí tava cheio de garrafa PET, cheio de agulha lá dentro, tudo no chão. E aí a minha supervisora chamou essa pessoa, explicou, multou, né? E aí a hora que a gente foi olhar o lixo dentro de lixo normal, dentro de saco preto. Depois a gente foi ver, tudo estava errado, tinta sem registro, tinta sem validade. E aí realmente esse tatuador acabou sendo encaminhado, né, até uma delegacia para responder por todos os atos que ele estava fazendo, que estavam fora da lei, para responder por tudo aquilo, né. Mas enfim, é isso. Então, assim, para que vocês não tenham problema, aprendam a fazer da maneira correta e vai assegurar que todos que frequentam aquele estúdio tenham a saúde respeitada. Uma coisa muito legal que eu gosto de comentar aqui é como que eu resolvi, né, ensinar sobre biossegurança. Então, eu já tatuava desde 1996 e aí, quando eu entrei para a vigilância sanitária como estagiária de medicina, eu acabei fiscalizando várias áreas. Então, clínicas odontológicas, hospitais, clínicas médicas, açougue, farmácia. Aí alguém fala, poxa, mas o que um veterinário tem a ver com o estúdio de tatuagem? Pior que tudo, primeiramente que o veterinário que vai ver qual foi o produto utilizado para fazer a detetização. Segundo, que quando você é um fiscal da vigilância sanitária, não necessariamente você fiscalize só sua área de formação, sua área de graduação, né? Porque lá dentro você tem treinamentos para fiscalizar vários outros tipos de comércio, vários outros tipos de ambientes. Eu, como eu era estagiária, então eu passei por várias fases da vigilância sanitária, várias etapas, vários setores diferentes. Eu trabalhei um pouco com o pessoal de alimentos, trabalhei um pouco com o pessoal de farmácia, trabalhei um pouco com o pessoal de enfermagem. E nessas fiscalizações de estúdio de tatuagem eu pude aprender muito. Eu vi que os tatuadores eram extremamente carentes de informação sobre biossegurança, e quando achavam informações de biossegurança, ou achavam informações erradas na internet, em canais e muitas vezes até em cursos, ou achavam realmente informações incompletas. E isso eu reparei que acontecia porque geralmente o profissional que estava dando o curso não era um profissional formado na área da saúde. Então ele estava falando, por exemplo, pegue a sua caixa de pérfuro cortante e leve no postinho, sendo que é completamente proibido. Ou porque as informações eram restritas, né? Essas informações todas que eu acabei de passar aí para vocês, para eu conseguir passar todas as informações, eu tive que estudar anos, tive que ler artigos científicos, tive que trabalhar dentro da vigilância sanitária, tive que me especializar em saúde pública humana e vigilância sanitária, tive que ler legislações. Então não é tão simples achar esses conteúdos mastigados e de fácil acesso. Então daí eu resolvi criar cursos de biossegurança, palestras de biosseguranças e vídeos de biosseguranças em todos os canais, para que realmente eu conseguisse conscientizar os tatuadores da importância de se usar biossegurança completa para realmente conseguir cuidar da vida de todos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de informação séria e já segue o nosso canal para receber cada vez mais vídeos de qualidade. Se você já é um tatuador profissional, também compartilha esse vídeo aqui com quem está iniciando, com quem precisa de informação séria. Já curte, já comenta, interage no vídeo aqui para cada vez a gente atinja mais pessoas e leve informação séria a uma quantidade gigante de pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês para que a gente realmente possa cuidar de vidas e de saúde. Vidas importam.